Bora começar. Começou? Então tá. Olá, galera do Papo de Mobi. Hoje eu estou aqui na Prefeitura de Caxias do Sul e estou tendo a honra de entrevistar o nosso secretário aqui de urbanismo, Giovanni Fontana. Giovanni, então, se apresenta para a galera e conta para nós um pouco qual que é a função da Secretaria de Urbanismo na cidade. Que assim como eu, muitos aqui tenho certeza que tem a dúvida, né, do que compete a vocês, enfim. Então eu gostaria que tu se apresentasse para a galera. Ok. Quero primeiro agradecer essa oportunidade dessa conversa. Me apresentando, então, sou Giovanni Fontana, de formação sou engenheiro civil e sou administrador de empresas. Sou especialista na área de estruturas e de auditoria e perícias de engenharia. Venho da iniciativa privada e sigo trabalhando agora então no ente público, entre minhas idas e vindas, vamos dizer assim, ao trabalho do ente público. Percorri mais de 12 anos junto à Secretaria de Habitação e agora então neste ano estou fechando esse meu primeiro ano, ainda debutando, aqui na Secretaria de Urbanismo, esse novo desafio que o prefeito nos conferiu, né? Nessa questão, nesse questionamento que tu fazes, né, ao que compete à Secretaria de Urbanismo, né? Nós, em linhas básicas, gerais, a gente faz apenas 3 coisas. Nós licenciamos, regularizamos e fiscalizamos. Só que se formos abrir um pouco mais esse leque, isso quer dizer o que a gente faz? A gente faz toda a parte de regularização fundiária, a parte com as urbanizadoras para aprovar e licenciar os loteamentos, a parte da construção civil também aprovar e licenciar empreendimentos da construção civil, e além disso tudo também a parte de fiscalização é competência da Secretaria do Urbanismo. Somos mais ou menos em torno de 100 pessoas trabalhando na nossa secretaria. 100 pessoas trabalhando na secretaria. Isso aí. Então, já sabendo aí qual que é a função, nós temos um caso, uma situação que acontece aqui em Caxias do Sul, e acho que em outras cidades também, que é o tempo moroso que a gente tem, a sensação de aprovação aí da regularização dos imóveis, de projetos. Do que tu acha que isso acontece? Por que isso acontece? Como a gente pode melhorar? Não é de hoje, sempre foi assim. Nós temos que separar assim, uma questão de regularização. A regularização ela acontece porque algo foi construído de uma forma irregular no passado. E aí a forma que se vê hoje, quando está consolidada, que não tem outro remédio, né, feito está, então a gente tem que tratar de regularizar. Então é uma matéria que ela é muito nova, talvez uma das principais bandeiras do governo, né, do prefeito Adiló. E nesse sentido a gente está sendo referência nacional. Inclusive eu hoje estou chegando de viagem, estávamos trabalhando num seminário de regularização fundiária e de habitação social que aconteceu no Paraná. Anualmente acontece esse evento, a gente tem acompanhado todos os anos. Ano passado fomos vencedores de um concurso. E Caxias está fazendo o seu dever de casa, desde que foi concebido por esse governo o programa Esse Terreno é Meu. Esse Terreno é Meu é um programa... É uma legislação municipal, né, falando em regularização fundiária, é uma legislação municipal, embora exista a lei federal, e isso é um pouco controversa, a necessidade ou não de termos uma lei municipal, mas Caxias, podemos dizer que foi um passo muito importante, um grande avanço termos essa lei, principalmente porque com essa lei nós conseguimos ter um alinhamento, né, coisa que até então nunca existiu, entre todos os entes que se envolvem na regularização. São 5. O município, né, a prefeitura, vamos dizer assim, o Ministério Público, o Judiciário e os cartórios de registro de imóveis, que em Caxias são 2 cartórios, primeira e segunda zona. Então esses 5 entes, nós tivemos uma sensibilidade de construir a nossa legislação de uma forma coletiva, todos eles atuaram e participaram juntos. Foram feitas audiências públicas com a comunidade, né? E fruto disso, então, nasceu a nossa lei Esse Terreno é Meu, e que também permite, outra questão bastante importante, termos conseguido criar, dentro dessa nossa lei, um fundo de regularização fundiária. Então, falando em recursos, já que o momento ele economicamente falando, é bastante difícil para o município, não só Caxias, né? Nós criamos um fundo de regularização fundiária com base nessa nossa lei, aonde as regularizações que acontecem dos núcleos chamados de REURBs específicas, que são aquelas que não são de baixa renda, quando tem alguma compensação pecuniária, esse recurso que entra para o fundo,
ele serve para movimentar a máquina e subsidiar a implementação dos trabalhos necessários à regularização das áreas de baixa renda, as sociais. A gente até faz uma associação da nossa lei, Esse Terreno é Meu, como uma lei Robin Hood, né? O que tem dinheiro banca, subsidia a regularização do pobre, né? Então isso é uma pauta também bastante interessante dentro da regularização. Dentro da regularização. E em relação a regularizar o meu famoso puxadinho, né? Porque tem a questão do terreno, eu estou num terreno irregular, né? E tem essa lei Robin Hood, Esse Terreno é Meu, é uma lei, é acessível essa lei? A lei Esse Terreno é Meu, a lei Robin Hood, ela regulariza a terra, o terreno. O terreno. O puxadinho que e te refere, é um segundo momento. Da cidade. As construções irregulares, vamos dizer assim, elas ficam num segundo momento, então por isso que nós temos o programa, o Caxias Legal, por exemplo. O Caxias Legal. Então a questão do terreno, né? Essa lei, o terreno é meu, é como o senhor explicou, uma lei Robin Hood, né? Mas tem a questão da construção nesse terreno. Em cima do terreno. Por isso que existe programas de regularização da construção, seja ela uma simples regularização de construção, que é possível, ou um Caxias Legal. A regularização de construção é uma situação e Caxias Legal é outra. É uma outra linha de regularização de construção. Existem requisitos para você poder entrar com um processo de Caxias Legal. Qual que é o benefício do Caxias Legal? Vamos dizer assim, vantagens, é mais oneroso, é mais caro para quem vai regularizar, mas se atender os requisitos, e o principal deles é estar identificado na foto aérea do município do ano de 2014, né, essa é a condicionante máxima. Estando nessa foto, é passível de regularizar pelo Caxias Legal. E aí, então, aumenta a possibilidade de regularizar as construções que, inclusive, venham a ferir algum dispositivo de lei. Por exemplo, a atual legislação requer um recuo de 4 metros, por regra. Existe alguma construção que está ferindo esse dispositivo. Se estiver na condição de Caxias Legal, ela pode ser regularizada. Na simples regularização arquitetônica, não. Essa é a principal diferença. Entendi, Alino. Então, mas é mais em conta regularizar pelo Caxias Legal ou é mais rápido? É mais oneroso. Mais oneroso? É mais oneroso porque o entendimento, né, na base da lei é de que ele estaria fazendo como se fosse está sendo imputada uma espécie de uma multa por ter transgredido uma regra do plano de construção. Basicamente, o princípio é esse. Então, está ferindo um dispositivo de recuo, por exemplo. Paga mais caro, já está consolidado, já existe, não vai demolir, né? Às vezes tem que demolir, mas enfim, então seja passível de regularizar pelo Caxias Legal. Passível pelo Caxias Legal. Pelo Caxias Legal. Então, e uma regularização normal não tem essa questão de limite de tempo, de construção? A questão de... Não. A questão de regularização normal não tem requisitos de tempo, mas ele tem que cumprir os requisitos da nossa legislação do Código de Edificações. Tá? Se ele fere algum dispositivo de Código de Edificações, não pode ser regularizado. Entendi. Entendeu? Qual que é essa? Porque eu ficava muito nessa dúvida. O que era realmente o Caxias Legal, o que não era. E tá aí andando os dois. O tempo dos dois é o mesmo ou o Caxias Legal é mais demorado porque infringe mais? Não. Os tempos eles são semelhantes e falando em tempo, se tu me permites, eu acho importante a gente abordar um anseio da comunidade técnica que se serve dos nossos serviços aqui da Secretaria do Urbanismo, é mais agilidade, mais celeridade, né? E tempo é dinheiro. E a primeira reunião que eu tive a oportunidade de participar, estando secretário do Urbanismo, foi em fevereiro deste ano, junto com o Sinduscom, na pessoa da presidente. Ela, numa reunião oficial, a primeira informação que ela veio me cobrar, celeridade, trazendo um número da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, da CEBIC, de quanto impacta diretamente no custo das construções a burocracia de prefeituras e de cartórios. E quando ela me trouxe esse número, eu fiquei abismado, né? Diz que é na ordem de 12% que incrementa o custo das construções, o tempo, a morosidade, a burocracia imposta por cartórios e por prefeitura. Isso não é justo. Né? Então, nesse sentido, eu assumi um compromisso perante aquela entidade
de fazermos um trabalho. E fizemos. Nós iniciamos um trabalho que nós estamos dividindo em duas partes bem distintas. Uma é fazer uma revisão da legislação, né, especificamente do Código de Edificações, e a outra é a parte de ferramentas, de software. Nessa primeira parte de legislação, nós ao longo deste primeiro semestre do ano de 23, nós criamos um GT, um grupo de trabalho, constituído por técnicos do Sinduscom, da Sociedade de Engenheiros e Arquitetos, a SEAC, do Sala de Arquitetos, do MOB Caxias, da ASBE, Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura. Então, em torno de 12 profissionais técnicos estiveram dispostos a estar nos reunindo quinzenalmente para fazer essa revisão, essa discussão da lei. Tá? Isso foram feitas em torno de 10 reuniões. Isso está minutado e está para apreciar agora pela nossa Procuradoria para ter um aval jurídico, para então, provavelmente nos primeiros dias do ano que vem, ali janeiro, nós estejamos remetendo para a Casa Legislativa para fazer essa alteração. Como é que se constituiu a filosofia desse trabalho? O entendimento que a gente tentou imprimir no grupo e foi no sentido de que o poder público, quem tem atribuição, né, para aprovar e licenciar a construção, é o engenheiro, é o arquiteto, é o técnico em edificações, é o profissional que tem a carta de habilitação, ele tem a atribuição para fazer esse serviço. O poder público, ele tem que legislar ante o coletivo, a sociedade. Nesse sentido, a gente teria que parar de estar adentrando a construção e ser o fiscal de detalhes internos da construção. A gente tem que ficar mais no entorno da construção, na parte de recuos, então essa questão ela é preponderante, a revisão da legislação, né? Então foram em torno de 50 artigos que foram revistos e para o ano que vem, para o início do ano, a gente vai botar em prática. No momento em que nós tornarmos lei esse novo formato, esse novo modelo, nós pretendemos fazer também um seminário, né, técnico, um seminário de reciclagem e de informação com a comunidade técnica. A gente quer congregar a maior quantidade possível de técnicos que aprovam no município, que precisam se servir nos nossos serviços, para a gente apresentar essa legislação e mostrar como é que tem que ser formatado a apresentação desses projetos, porque a proposta que a gente está desenvolvendo, então, junto com a segunda vertente, que é a questão da ferramenta do software, o propósito é de nós conseguirmos chegar a aprovar um empreendimento em 15 dias. Tá? Essa é a meta que a gente está trabalhando. Deus, a gente subiu o teto de aprovação simplificada nessa proposta, em que as construções comerciais elas podem ser aprovadas de forma simplificada até 1.000 metros. Isso não existe no momento. E as industriais até 1.500 metros. A gente, como nós somos na equipe técnica, as analistas que nós dispomos são poucas. Para Caxias nós temos 7 analistas para fazer esse trabalho, e nós precisaríamos ter na ordem de 16 para Caxias, para o tamanho de Caxias. Como nós não vislumbramos possibilidade de aumentar, inchar a máquina, nós estamos trabalhando em racionalizar esse trabalho para essas pessoas, né, dando mais liberdade e responsabilidade para os profissionais, né, para os técnicos, para os engenheiros, para os arquitetos, assim por diante. E deixar, então, as nossas poucas analistas a se debruçarem aos projetos de maior complexidade. Então, vai fazer uma aprovação de um shopping center, de um hospital, enfim, de uma construção um pouco mais diferenciada. Bom, aí vai se debruçar um pouquinho, de forma um pouco mais aprofundada nesses empreendimentos, né? Falando em software, nós estamos trabalhando também, então, na aquisição de uma nova ferramenta, o nosso atual SM Web valente, né, mas de mais de 12 a 13 anos de vida. Então, falando em TI, em informática, isso aí é uma vida inteira. Hoje tem muita coisa muito mais moderna, né? Então nós estamos vislumbrando uma nova ferramenta que vai dar mais celeridade no fluxo dos processos, inclusive, principalmente, aí nós vamos entrar na questão dos loteamentos, porque embora uma das principais bandeiras do governo seja a regularização fundiária, nós não é justo nos esquecermos daqueles que desde o início eles andam pelos caminhos legais corretos, como as urbanizadoras, por exemplo, que sofrem anos, não é incomum encontrar processos aí rodando 8, 10 anos para conseguirem ser aprovados e licenciados. Isso aí. Então, doutor Giovanni, esse próximo tema e esse próximo assunto vai ficar para o próximo bloco. Você, loteadora que está assistindo a gente, vamos falar sobre licenciamento de loteamentos, pode ser. Até mais! De novo, sobre loteamentos.
Então, para as loteadoras, qual que é a esperança que temos aí para esse pessoal que caminha pela linha reta? Para essa galera que tem áreas de terreno aqui em Caxias do Sul, áreas de terra, e quer aí oferecer para uma loteadora, e a loteadora quer contribuir para esse crescimento de Caxias. Só que quando vai a aprovação, às vezes só em pensar na burocracia dá vontade de desistir. É verdade. O que você, Giovanni, tem para falar para nós? É importante trazer uma seguinte discussão também para a mesa. Caxias do Sul, maior cidade da Serra do interior gaúcho, 500 mil habitantes aproximadamente, mas nós temos uma questão da extensão territorial de Caxias. Extensão territorial de Caxias tem 1.650 km² de extensão territorial, aproximadamente. Pasmem, Caxias é maior territorialmente do que São Paulo, é maior do que o Rio de Janeiro, é maior que Fortaleza. Fortaleza é a capital com maior densidade de habitantes, né, por metro quadrado. Fortaleza tem em torno de 350 km², nós temos 1.650. Fortaleza tem 2.800.000 habitantes. Então, à medida que a cidade ela é espalhada como Caxias, ela é tão grande como Caxias, o custo para o poder público implementar as infraestruturas necessárias é muito maior. Quando você tem um território menor, você consegue, com menos recurso, atender mais pessoas, né? E aqui é o contrário. Então a gente precisa de muito recurso para ampliar o atendimento de toda a região da cidade. Então essa é uma questão para ser discutida. Questão de licenciar e aprovar os loteamentos regulares. Com essa nova ferramenta que nós estamos trabalhando, a aquisição, e a perspectiva é de que isso aconteça na metade do ano que vem, vai ser um processo para fazer essa implementação, nós vamos reduzir em 50% o tempo do fluxo dos processos dos loteamentos. Opa, em quanto tempo está hoje, mais ou menos? Não tem essa regra. Existem loteamentos que estão tramitando há 12 anos, 13 anos. Caraca. Né? Mas nós tivemos uma boa esperança, uma boa perspectiva quando agora nós fizemos um piloto com um loteamento popular que nós estamos em menos de 2 anos conseguindo aprovar e agora obtendo as licenças ambientais. Tá? Então foi um modelo, um piloto que foi muito positivo. Tá? Ou seja, é possível. Tá? Falando em tempo, então, como é que a gente pretende reduzir em 50%? O software. No modelo de hoje, em que o processo ele é físico e que eu tenho que estar mandando para um órgão como o SAMAI, para o trânsito, para a Secretaria de Planejamento, obras, assim por diante, o processo ele percorre um único caminho, enquanto que no software ele vai ser digitalizado e ele vai abrir esses caminhos em paralelo. Em diversos trechos do fluxo desse processo, nós vamos conseguir fazer com que esse processo ande em paralelo para todas as secretarias envolvidas. Opa. Então isso aí vai reduzir em 50% os prazos. Não precisa ir para um, para depois ir para outro. Vai no mesmo tempo. E depois nós temos que ressignificar as competências desses entes todos que se envolvem na aprovação dos processos e estabelecer regras, prazos. A regra do jogo vai ser imposta, provavelmente por decreto. Aí vai mudar, vai ser um outro modelo, um outro momento. A gente está muito sensível à comunidade, não só das urbanizadoras, que sofreram, amargaram um preço assim, talvez sem precedentes na história, aí, agora nos últimos anos aqui em Caxias, né? Da mesma forma com que a gente também vê esse compromisso com as incorporadoras e com quem se serve dos nossos serviços para aprovar e licenciar a construção civil. Então também nesse software a gente vai também dar celeridade na aprovação dos empreendimentos. Isso, a questão do tempo ali com as loteadoras também, isso vai refletir para nós que trabalhamos com vendas no mercado imobiliário, talvez reflita no preço isso também, no preço final, para o consumidor final. Né? Queiramos que sim. E essa expectativa também, que fique mais acessível, até porque o tempo de aprovação se torna um pouco menor. Eu tenho um grande aliado, né, não só o prefeito, mas um grande aliado do secretariado, que é o secretário Roneide Dornelles, que também é do segmento das imobiliárias, inclusive, né, oriundo do vosso segmento. E o secretário Dornelles, juntamente conosco, aí, nós temos feito um esforço muito grande, porque a gente tem que mostrar aqui dentro do poder público, a gente tem que mostrar quem traz a riqueza para a cidade, né? Então a gente tem que estender o tapete vermelho, como a gente não cansa de falar, para a comunidade que traz riqueza, que faz essa máquina tão grande da economia, que é da construção civil, das urbanizadoras, e que amargaram um preço pesadíssimo aí nos últimos anos, né? Então a gente está fazendo um esforço, inclusive a lei já está vigente das isenções sobre IPTU para os lotes, para as urbanizadoras, enquanto não comercializa,
A lei ela dava isenção de até 2 anos para os lotes. Agora ela já alterou para 4 anos, porque os processos são lentos. Então, até 4 anos, ele pode não ter a obrigatoriedade de ter que pagar o IPTU. E esse projeto, o secretário Dornelles está iniciando um estudo para tentar trazer também para a comunidade das incorporadoras. Porque a gente tem que ver, como é que a gente vê. A incorporadora, quando está concebendo o seu produto e ele não comercializou, ele está com o produto na prateleira, assim como a gente fala lá, né? Então, enquanto esse produto está na prateleira, nós temos que dar um tempo para eles. Então a gente está estudando uma forma de talvez conceder 2 anos, né, de isenção de IPTU, né, dessas unidades enquanto não são comercializadas. É uma possibilidade, mas tem questões principalmente de cunho legal na parte de renúncia de receita que tem que ser apreciada. Tem que ser prevista uma renúncia de receita na lei orçamentária. É mais complexo do que a gente pensa, assim, sabe? Então, nesse sentido, o secretário Dornelles está fazendo um estudo bem aprofundado para ver a possibilidade de nós avançarmos com essa isenção do IPTU também para os imóveis enquanto estiverem na prateleira das incorporadoras. E tem algum estímulo também, como para loteamentos populares, né? Para terrenos mais em conta, para alguém que, né? Tem algum estímulo assim? Nós precisamos trazer algum estímulo, não existe ainda. O que acontece? O custo da implementação da infraestrutura de um loteamento, seja popular ou seja alta renda, ele é muito próximo, não tem muita distinção. O que varia, claro, é o custo da terra. De repente, uma área mais nobre tem um custo de terra mais alto, mas a infraestrutura ela não tem como distinguir muito. Isso é um fator que também a gente identifica de que são poucos os loteamentos populares que surgem. Sim. O que a gente está vendo nesse sentido? De talvez rever a disposição de legislação no que diz respeito a comprimento de quarteirões, questões nesse sentido, que poderiam ser flexibilizadas, mas que também, aos nossos olhos, o impacto econômico ele não é tão expressivo, ele é pequeno. Tá? Então esse é um desafio que nós temos pela frente, é de tentar sermos facilitadores da viabilização de loteamentos populares. Esse é um desafio que a gente tem que trabalhar. Nossa, doutor Giovanni, só boas notícias. Assim, boas intenções, realmente boas notícias. Boas intenções. Se tudo der certo e vai, para o ano que vem nós vamos começar a colher esses resultados. Né? Muito então, bom ver isso. Janeiro, a parte de legislação ela vai começar a ser efetivada, esse seminário vai acontecer. Metade do ano, se Deus quiser, estaremos também trabalhando então no processo de implementação do novo software. Ele vai acontecer por etapas. A primeira etapa vai acontecer com urbanismo, meio ambiente e o SAMAI. Por quê? Porque são os 3 entes que mais se interrelacionam, principalmente na questão da regularização fundiária, e são os entes que vão subsidiar o custo desse projeto, tá? Que ele é bastante expressivo. Aí nós vamos poder contar com recursos oriundos do nosso fundo de regularização fundiária novamente. O SAMAI também vai dispor de recursos e a Secretaria de Meio Ambiente também tem recursos provenientes dos termos de ajustamento lá para poder contribuir com a construção dessa ferramenta. Né? Para voltar a acelerar. Vai ser um divisor de águas. O ano que vem vai se mostrar, que bom. Começar a acontecer isso. Boas notícias então para a economia do ano que vem, seguindo nessas intenções, tudo dando certo, é que as construções comecem a vir mais. Falando em economia, tu me permite também trazer um dado que é um pouco alarmante, né? Preocupante. Se nós formos... O termômetro do mercado da construção civil a gente pode tirar por base em aprovação de construção por metro quadrado aqui dentro da Secretaria. Para termos ideia, né, em 2014, nós estávamos auditando esses números aí. 2014, Caxias aprovou 1.800.000 metros quadrados de construção. 1.800.000 em 2014. Nós estamos chegando a 2024, praticamente uma década. 2023 nós não vamos chegar a mais de 500.000 metros quadrados. Então, uma década depois, nós estamos aprovando 30% talvez do que aprovávamos há quase uma década. Nós tínhamos que estar aprovando mais de 2 milhões e meio de metros quadrados. Então isso mostra também o arrefecimento, né, desse mercado. Muitas questões também econômicas aconteceram, enfim, mas isso é preocupante. Então essa é a hora de nós organizarmos a casa, né? Então, nesse período de baixa aqui, né, outro número também preocupante, o tempo médio de aprovação de uma construção hoje é na ordem de 120 dias.
Então a nossa meta é 15 dias. Isso vai acontecer a partir do ano que vem. Porque incentiva o empreendedor dessa área a realmente querer acreditar. Isso aí. A voltar a querer construir de volta. É o que nós precisamos. Nós precisamos trazer isso para a cidade e vamos fazer. Nossa parte nós vamos fazer. Então, Dr. Giovanni Fontana, eu gostaria muito de agradecer a sua contribuição aqui para nós do Papo de Mobi. Quero agradecer a oportunidade, eu quero me colocar à disposição de todos. Eu posso deixar o meu contato, queixas, sugestões, o que quiserem, por favor, a gente está à disposição. A gente é um agente político, eu sou técnico político e a gente está aqui para servir a sociedade, é para isso que a gente está aqui. Nossa, muito obrigada, viu? Foi um prazer. O prazer foi todo nosso. Bom. Até o próximo Papo de Mobi. Até lá.